Fala galera, Cadu na área. E aí pessoal, como vocês foram de Natal, né? Espero que todos tenham ido muito bem de Natal. Estamos aqui novamente para falar do São Paulo, para falar de mercado da bola. Né? Para quem não viu, eu fiz um vídeo completinho falando sobre o mercado mais geral, tá? Vou deixar linkado aqui para vocês poderem ver lá. Mas no momento eu quero falar mais do Oscar, né, que foi aí confirmado, né, foi a grande contratação do São Paulo, aliás, a única contratação do São Paulo até agora, não é mesmo? Então eu queria falar um pouquinho sobre o Oscar, né, e aí no fim do vídeo a gente dá mais uma geral no panorama completo do São Paulo frente ao mercado até aqui, tá bom? Então eu peço pra vocês, chegando agora com esse canal, já deixa seu like, tá? Começa 2025 com um canal novo aí na sua agenda, né? Cara, aqui a gente tem muitos amigos, né? Um canal muito de São Paulino para São Paulino, certo? E a gente troca uma ideia sempre muito de boa, tá sempre muito honesta com vocês, né? Esse é o principal objetivo aqui do canal. Você que já faz parte da família Caruzito, não esquece o like, deixa também seu comentário, né? Eu quero saber sua opinião. Né? O que você acha do Oscar? Né? Você tá aí, sei lá, você é da turma que tá, meu Deus do céu, chegou um baita de um jogador, você é da turma que tá, fora, traidor, né? Judas, enfim. Cara, tá bem dividido, né? O São Paulo tá bem dividido em vários aspectos aqui. Então, eu gostaria muito de falar do Oscar, né? Assim, até porque, pra quem não sabe, né? Assim, time de fora, assim, eu gosto de acompanhar o Chelsea, né? Eu torço, assim, pelo Chelsea. E o Oscar fez parte do elenco do Chelsea, né? O Oscar foi muito importante no Chelsea. Inclusive, ganhou a Europa League lá com o Chelsea, né? Então, eu já tô mais habituado a torcer pelo Oscar. Né? Eu acho que eu não faço parte da parte de São Paulinos que ficaram tão ressentidas com a saída dele, porque pós aquilo eu já torci por ele, né, em outras oportunidades, no caso enquanto eu estava no Chelsea. Né. Mas, falando sobre o Oscar no São Paulo, tá, sobre essa volta dele. Primeiramente, eu acho sim que é compreensível quem tem mágoa, acho sim que é compreensível quem ficou de alguma forma chateado, né, com o que aconteceu, apesar dele ser novo, apesar de ser uma outra época, apesar de, sei lá, todo mundo faz besteira na vida, a gente todo dia tem arrependimentos na nossa vida, né, pessoal? Então, assim, eu acho que é muito difícil, né, a gente julgar, assim, épocas diferentes, cabeças diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes. Mas é compreensível que cada um tem um jeito de se portar, tá? E também é compreensível que você tenha mágoa, que você não queira, que você seja contra. Perfeitamente normal, tá? Do ponto de vista técnico, tá? Falando tecnicamente, o Oscar, eu acho, por exemplo, que é muito diferente do Rames Rodrigues, tá? Por exemplo, a chegada do Rames, né? O Rames era um grande jogador em nome, né, em mídia, mas assim, eu não acho que ele foi tão importante nos clubes que ele passou como é o caso do Oscar. Né? O Oscar, tudo bem, era campeonato chinês, mas lá na China aí tem números excelentes, né? Os números deles na China beiram um absurdo até. E no Chelsea, como eu falei, foi muito importante no Chelsea. Tá? No Chelsea ele era um jogador importante, ele era um dos protagonistas do elenco do Chelsea. Né? Então, assim, pra mim, ainda tem linha pra queimar. Né? Pra mim é um jogador, sim, que vale o investimento. Pra mim é um jogador que se você consegue deixar de lado, né, essa questão aí da suposta traição, essas coisas assim do passado, é um jogador que tem muito a agregar. Né? Um jogador, se não me engano, ele fez 33 anos agora, né? Recentemente, agora em setembro, faz 2, 3 meses. Então, cara, tem sim mais uns 3 anos para queimar de lenha aí, né? Eu vi, por exemplo, alguns jornalistas, como foi o caso do Mauro César, né, o jornalista da ESPN, o flamenguista, fazendo uma comparação meio que absurda, falando, por exemplo, porque quando o Bruno Henrique quis renovar com o Flamengo, muita gente foi contra, devido à idade, né? E aí no Oscar tá, nossa, tá geral elogiando a contratação e tal. São, cara, são características completamente diferentes, né? A gente vê, por exemplo, ele mesmo, né, o Mauro César, nesse mesmo vídeo, vocês podem ver lá no YouTube, procurar, né, o Mauro César falando sobre o Oscar. Esse mesmo vídeo ele dá o exemplo do Dudu, né, ele fala que o Dudu teve uma contusão, tem a idade avançada, não sei o que, e não conseguiu mais render no Palmeiras. Não conseguiu mais jogar no Palmeiras. Faz, sei lá, cerca de 1 ano e meio que o Dudu não joga pelo Palmeiras, né? O Dudu que agora, recém-saído do Palmeiras, foi anunciado pelo Cruzeiro. Só que é diferente, cara. Você pega o Bruno Henrique, o Dudu e o Oscar ele tem que fazer num clube exatamente o contrário do que o Bruno Henrique e o Dudu tem que fazer. Vocês conseguem entender? O que se espera do Dudu? O que se espera do Bruno Henrique? São jogadores rompedores de linha. Né? Você espera que esses jogadores eles acelerem o jogo. Você espera que esses jogadores eles, né, driblem. Você espera que eles corram, que eles avançam com a bola, que eles vão para cima, que eles quebrem essa linha, né, que eles sejam responsáveis justamente por imprimir velocidade ao jogo. Então, sim, nesse caso, tanto do Bruno Henrique quanto do Dudu, que você tem essa expectativa perante o jogador, um jogador de 30 e poucos anos já faz diferença.
ele já começa a sentir a idade, principalmente se ele teve uma lesão, como é o caso do Dudu, já não é a mesma coisa, tá? O Dudu no Cruzeiro pode até ir bem, mas não vai ser o Dudu que foi no Palmeiras lá atrás, não vai. Nossa, a torcida do Cruzeiro contratou o Dudu achando que ele vai ser o Dudu de, sei lá, 7, 8 anos atrás, não vai ser. Isso é óbvio, isso você já tem que contratar sabendo. Então, assim, tem uma diferença. No caso do Oscar, não. O Oscar, o que se espera dele é exatamente o contrário disso. É um jogador que você espera que acalme o jogo, é um jogador que você espera que pise na bola, que, né, distribua a jogada, que pare, pense, que esfrie a partida, né? Que tenha mais ou menos, cara, o que o Ganso, com 35 anos, faz no Fluminense. Tá? O Ganso, 2 anos mais velho que o Oscar. Né? E até que aqui eu nem quero comparar muito carreiras, porque apesar de eu ser fãzão do Ganso, eu acho o Ganso muito diferenciado. O Ganso, infelizmente, né, não virou o que era pra ter virado. Inclusive até devido à lesão que ele teve no joelho. O Oscar, para mim, teve uma carreira muito melhor que o do Ganso, muito mais promissora que o do Ganso. Como eu falei aqui, foi ídolo no Chelsea, tá? O torcedor do Chelsea considera o Oscar um ídolo. Então, assim, eu acho que o Oscar tem lenha para queimar ainda. Eu acho que na posição dele, que é a posição de meio campista, né, que é um jogador que acalma jogo, que você espera dele ser uma boa parada, você espera uma visão, né, mais apurada, um passe aqui, um passe acolá, um chute de longe, que o Oscar sempre foi um jogador que teve arremate de longe como uma das suas principais características. Então, cara, para esse jogador, eu acho que a idade não vai pesar tanto. Eu acho, por exemplo, assim, não dá para saber como um jogador vai vir da China, né? Por exemplo, o Ricardo Goulart, quando veio pro Palmeiras, veio com muita expectativa, foi um jogador que não rendeu nada. Já o Hulk, né, veio pro Atlético Mineiro, virou o melhor jogador do país, um jogador que veio decidindo todos os jogos. Então, assim, não dá, nesse aspecto não dá muito para saber, mas eu espero sim que o Oscar seja de grande importância, tá? E na questão da China, se eu não me engano, eu vi que ele fez 39 jogos na temporada passada na China, né? Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo básico, tá? O Arrascaeta no Flamengo aqui, no Brasil, jogando no Brasil, fez 43, né? Então, assim, jogou 4 jogos a mais que os caras. Então, assim, não é grande diferença de jogos. Né? No Brasil se joga muito mais, obviamente, mas assim, se você for colocar o cara em todos os jogos, né? E convenhamos, você não precisa colocar o Oscar em todo jogo, né? Por exemplo, você vai enfrentar Inter de Limeira no Morumbi. Você não precisa colocar força máxima, você não precisa colocar o Oscar, o Lucas, o Luciano, o Caleri, você não precisa, né? Ir com força máxima para enfrentar Inter de Limeira no Morumbi. Então, assim, vai pegar um time mais fraco, poupa o cara, né? Preserva ele para um clássico, preserva ele para um jogo mata-mata, preserva ele, né, para um jogo um pouco mais difícil, entendeu? Então, assim, para mim essa questão de jogos não vai fugir muito, tá? Talvez, né, claro, se os build for inteligentes, usarem, né, com inteligência o jogador para não estourar ele vai aí fazer mais o quê? Mais 10 jogos, tá? Estourando mais 10 jogos do que ele fez na China. Na China ele fez 39, aqui ele vai fazer o quê? Vai fazer 49, tá? Não vai fazer mais que isso, assim, né? Se, né, souberem utilizar o jogador, beleza? Mas eu quero saber a sua opinião. Você aqui embaixo, qual lado você tá? Concorda, discorda da análise feita pelos caras? Ficou feliz com a sua chegada, né? E agora, antes, né, pra gente encerrar o vídeo aqui, eu quero fazer um panorama completo, né? A gente já teve algumas negociações certas, como a ida do Nestor pro Bahia, a ida do Michel Araújo pro Bahia também. Lembrando que o Michel Araújo foi em definitivo por 16 milhões, acho. Cara, agradeço ao Rogério Ceni, tá? Porque, meu Deus do céu, um valor homérico, um valor gigantesco pelo Michel Araújo, que é horroroso, tá? Que é um jogador fraquíssimo, né? Já no caso do Nestor, ele foi por empréstimo, né? Se não me engano, 9 milhões o São Paulo vai ganhar pelo empréstimo. E aí tem lá, se ele atingir algumas metas, tem uma certa obrigação de compra do Bahia, e são mais 30 milhões de reais, né? E o Nestor já foi algumas vezes nesse canal. É um jogador que não estourou quanto era para estourar, não virou o que era para ter virado, e aquilo, tá? Ele foi importantíssimo nesse título aqui, foi a final da Copa do Brasil, né? Ele foi o melhor jogador de ambos os jogos da final, mas ele estava vivendo até hoje disso, tá? A gente passou 2024 inteiro com ele vivendo disso daqui, que pós isso ele não fez mais nada, absolutamente nada. Aí ele teve oportunidades, né? Ele teve alguns jogos que ele entrou. Aí tudo, eu vou colocar um parênteses aqui, porque realmente com o Zubeldia ninguém rende. Tá? O Zubeldia é um técnico fraquíssimo, a gente já comentou aqui no canal sobre o Zubeldia. Nenhum jogador do elenco de São Paulo rende o que era para render com o Zubeldia, mas eu vou colocar a culpa no Nestor também. Tá? Eu acho que é um jogador, como eu falei, fraco fisicamente, tem que melhorar o chute, tem que apurar muitas coisas para ser esse jogador que a torcida do São Paulo, uma parte do São Paulo, acha que ele é. Tá? Ele não é esse craque todo. É um jogador que até poderia ser mantido no banco. Eu até acho que poderia. Tá? Eu até acho que poderia. Outro jogador que para mim poderia ser mantido no banco é o Wellington Rato. O Wellington Rato foi negociado pro Vitória, né? Porque não viu, por 5 milhões de reais. O que você faz com 5 milhões de reais? Você paga o quê? 2 meses de salário do Lucas? Cara, 5 milhões de reais você não contrata ninguém, você não traz ninguém. Então, assim, o Wellington Rato, para quem não sabe, né, ele foi o maior assistente do São Paulo nas últimas 2 temporadas. Né, tanto 2023 quanto esse ano 2024. O Wellington Rato foi o jogador com mais assistências para gol no time de São Paulo,
com 9 assistências em cada ano. Né? 9 em 2023, 9 em 2024. Talvez 18 assistências. E tudo bem, chegou o Oscar agora, o Oscar tem boa parada também. Pode ser esse jogador, né? Mas, cara, pra mim o Rato, pra ganhar 5 milhões, que é uma mixaria, né? Pra mim é uma mixaria em termos futebolísticos, obviamente, né? Cara, eu deixaria o Rato no banco, tá? Por mim, eu deixaria o Rato no banco. Pra mim era uma opção interessante de banco. Enfim, vamos ver aí quais vão ser as próximas movimentações do São Paulo, tá? A grande questão é que até aqui só chegou o Oscar e saiu aí uns 15 nomes, né? Saiu aí ao total, saiu uns 15 jogadores, contando com atletas da base, né? Como foi o caso do Caio Albinha, né? O Caio, que o atacante, quem não sabe, saiu. O Pedrinho, o meio campista, saiu. O Matheus Belém, o zagueiro, saiu. E aí alguns outros jogadores que já era esperado saída, né? Como o Jamal Willis, que não era nem para ter vindo, né? O outro lá, o lateral lá, o Rai Ramos, que também não era nem para ter vindo, que é horroroso. Né? Enfim, mas assim, juntando tudo, saíram 15 caras e chegaram um. Chegou um, né? Que é o Oscar. Então assim, o São Paulo tá com um déficit tremendo de jogador. O São Paulo não tem elenco. Cara, o São Paulo não tem elenco, tem que encorpar. A gente não pode pôr tudo nas costas da base. Né? Tem lá o William Matheus, que eu quero que entre mais. Tem alguns jogadores, o Raio Francisco, né? Eu quero ver se vai ser aproveitado esse ano pelo dia, né? Agora em 2025. E o São Paulo precisa contratar mais. Né? Vi aí que tem a novela Wendel, né? Os caras não conseguem fechar com o Porto, os caras não conseguem, né, garantir a liberação do Wendel. Agora já estão falando em pré-contrato para ele só vir na metade do ano. Tá? Enfim, tem aí o lateral do Vitória também, que estavam de olho, o Lucas Esteves, também nada certo. Né? Falaram que também tinha lá o Thiago Mendes, vocês lembram? O voante aí em São Paulo, tudo tá no Ohio, eu acho, né? Tá na Arábia lá. Eles também estavam tentando pré-contrato, mas pro meio do ano também só, né? Então assim, cara, vai vir em janeiro aí, vai começar a temporada, o São Paulo tem 15 jogadores a menos no elenco. E aí? Quem que chegou até agora? Só os caras. Tá? Pra mim é pouco. Pra mim é bem pouco. Apesar de uma boa chegada, né, uma chegada interessante, ao meu ver, pra mim é pouco. Tem que chegar mais gente aí, a gente tem que cobrar a diretoria. Né? Porque a gente vê, por exemplo, cara, o Palmeiras aí fazendo movimentações gigantescas no mercado, o Cruzeiro, cara, o Atlético Paranaense na Série B, acho que já contratou uns 3, 4 caras já. E o São Paulo tá aí, né? Tá aí, a gente tá esperando. Mas assim, como foi com o Oscar, pra mim foi uma ótima pedida. Vai sim agregar muito ao elenco, né? E veremos aí quem chega mais. Tomara que chegue mais gente, porque o São Paulo precisa de mais gente. Não se faz jogo só com o Oscar. Até porque se o Oscar quebra, é aí. Você perdeu 15 atletas e não ganhou nenhum, né? Porque o seu único reforço no ano, em teoria, quebrou. Né? Apesar do Oscar não ter um histórico de lesão e tal, não sei o quê. Meu amigo, é São Paulo, tá? No São Paulo tudo acontece. O cara que nunca teve lesão na vida, chega no São Paulo, às vezes quebra. Pode acontecer, né? Então, assim, vamos aguardar para ver. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para mim. Tamo junto e vamos tricolor.